Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Para o vídeo de hoje eu vou usar como máquina de apoio a Ender 3. Porém, era para mim explicar sobre cooling e temperatura. De qualquer forma, eu vou pular esses dois por enquanto, pois preciso fazer um conteúdo mais dedicado. Por hora, o que eu posso falar sobre temperatura se baseie sempre no material que você está usando e faça os testes adequados. Não é porque na caixa está dizendo lá que vai de 180 graus a 250 que você vai colocar a temperatura máxima. Ele tem um range de temperatura e tem locais para utilizar determinada temperatura, então aquilo lá é uma faixa. Nunca vou no mínimo e nem no máximo, precisa sempre fazer o teste. Hoje eu vou explicar sobre a aba de Speed. Velocidade, normalmente as pessoas só vê esses dois campos, porque são leigas, têm preguiça de aprender e tal. Então, esses dois campos não são os únicos que existem, isso em qualquer fatiador. Mas no Idea Maker é um pouco mais complexo, então tem vários campos. Então, na primeira label aqui já temos a própria label de Speed, né? Então, aqui existem três campos. Velocidade de impressão padrão, que é esse campo que ele vai ser usado como dependência para muitos outros de outras abas. Daí tem aqui shell interna e shell externa. Então, o que seria isso? Na shell interna seria aquelas linhas verdes, então ele vai fazendo uma velocidade mais moderada, você pode aumentar essa velocidade, mas daí vai perder qualidade ali. Até por isso que tem a shell externa, que é aquela mais vermelhinha. Então, fazendo mais devagar a shell externa, você consegue uma qualidade melhor de peça. E se fizer essas duas opções aqui casarem, o tempo de impressão ele fica bem legal. Velocidade de impressão da primeira camada. Essa daqui é a velocidade que eu estou usando para impressão em vidro. Normalmente a Ender 3 vem com aquelas chapinhas de fenolite, né, a Build Tech. Mas aquilo lá com o tempo ele se degrada, então eu prefiro usar o vidro. Gasto um pouquinho com adesivo, mas pelo menos dura muito mais tempo do que aquela mantinha padrão dela. Então, para o vidro, uma velocidade baixa, em torno de 10 a 15 minutos por segundo, é o ideal para poder aderir no vidro. Preenchimento interno. Você só tem apenas essa opção aqui. Você pode deixar uma velocidade alta, porém ele vai ficar com subextrusão. Então, preenchimento interno para mim não tem muita importância. O que importa é que ele esteja lá para quando tiver uma camada de topo ou que ele seja necessário. Então eu deixo em 80 mm por segundo. Mas não recomendo 80 mm por segundo como velocidade principal de impressão. Isso daqui vai ser muito errado colocar lá. Próximo campo aqui é Solid Fill. O que seria isto? Seria aquelas camadas de topo e chão onde ele preenche para cobrir, como por exemplo num cubinho, se você pegar aquele XYZ, ele vai ser equivalente ao Z e equivalente à parte que está no vidro. Exatamente isso. Então aqui temos 4 campos. Dois deles, os dois primeiros, se referem a no geral. Então quando ele começar a camada de topo ou quando ele estiver terminando a camada de chão, ele vai pegar uma velocidade mais alta. Isso daqui é bom para poupar tempo de impressão. Porém, na primeira camada, que é a Bottom Surface, você poderia deixar um pouquinho menos, que... Aliás, nesse daqui, ele vai se basear mais na velocidade de primeira camada. Mas, como aqui não importa tanto, ele vai deixar na mesma velocidade de impressão no geral. Mas, geralmente, a camada de topo é o que importa mais. Então, camada de topo em velocidade baixa. Agora uma parte que não tem muito segredo, Travel. Eu falei muito nas outras abas anteriores, né, sobre o Travel, principalmente na parte de Extruder. Então, o Travel ele é basicamente um deslocamento onde não ocorre impressão, onde não ocorre queda de filamento. Então, a Travel Speed da Ender 3 eu estou deixando por padrão no máximo 150 mm por segundo. O ideal seria 100. Mas estou deixando 150 para fins de testes, e percebi que ela aguenta bem. Velocidade de movimento em Z, quando ele troca de camada. Não extrapolem essa velocidade, deixem essa velocidade baixa, 5 mm por segundo é o ideal. Porque se você, por exemplo, estiver usando a camada de ponto 3, que é uma camada que eu considero bem alta, ele vai se mover em tempo rápido o suficiente para não dar tempo de pingar material. Então, o Z ele não precisa de muita velocidade, se der até para deixar um pouco menos, fica até melhor. Mas 5 mm por segundo está sendo o meu ideal.
A próxima label aqui é a label de suporte. Eu já expliquei sobre o suporte propriamente dito, né, já que ele tem uma abinha dele aqui, porém, a parte de velocidade é importante, e como eu falei, né, uma configuração sempre vai ser dependente da outra. Então, o primeiro campo aqui já é velocidade de suporte. Por padrão, eu estou deixando 50 ms por segundo nos 3 campos, mas não importa muito, você pode aumentar essa velocidade, até para ganhar um tempo de impressão. Basicamente, o suporte ele não precisa de qualidade, ele precisa estar lá para cumprir aquela função. Então, ele estando lá, ele sendo sólido, ele conseguindo servir com o propósito dele, vai estar perfeito. Não importa se você está gastando muito ou pouco material. Se ele é necessário, use. Solid Base Layers. Então, aqui ele está em 50 ms por segundo, mas se, por exemplo, você não está usando Raft, ele não vai ser considerado primeira camada. Então, a primeira camada mesmo dele vai ser no vidro. Então, no vidro, ele vai usar a camada de First Layer Speed. Suporte denso vai ser aqueles suportezinhos mais juntinhos, que eu também já expliquei. Então, aqui você também pode definir uma qualidade melhor para ele, de velocidade. Então, se por exemplo você notou que ele está muito rápido, muito puxadinho os suportes, então você pode diminuir essa velocidade para uns 30 ms por segundo, que dele vai fazer um pouco mais integral. Lembre-se que suporte denso, ele vai definir a qualidade da camada inferior da peça. Aqui tem uma configuração de velocidade que não se vê em qualquer fatiador, é a Thin Wall. Então, na Thin Wall Speed, eu estou deixando em 25 ms por segundo. Por quê? O que se refere diretamente a essa velocidade? Basicamente, eu vou dar um exemplo de uma forminha para cortar biscoito, que eu vejo muita gente imprimindo por aí. Então, são paredes fininhas, extremamente fininhas. Então, quando ele tiver essas partes de 5 extrusion ou quando ele vai fazer 3 shells, onde a do meio é uma única extrusão, ele vai utilizar esta velocidade. Isso daqui é para ganhar qualidade. O próximo campo aqui é Gap Filling. Então, o que é o Gap Filling? Segundo a imagem aí, vocês estão vendo uma ponta que geralmente ela fica aberta. Então, você pode definir essa velocidade que ele vai preencher essa ponta. E juntamente aqui já tem o Single Extrusion Filling Speed. Essa daqui é uma velocidade ideal que eu estou usando e está me atendendo bem. Próximo campo aqui é Bridging. Como é que eu posso explicar? Bridging é uma parte onde que vai ficar aérea. Pode ser sustentada por 2 pontas ou ela pode ser suspensa em cima de suporte. De qualquer forma, o bridging ele vai estar com uma legenda de cor diferente. E no básico aqui, a Bridging Speed ele vai abordar basicamente a camada inteira. Então, 60 ms por segundo para velocidade padrão está ok. Mas as shells eu posso definir uma velocidade menor para ele conseguir não esticar o filamento. Muitas vezes você pode colocar uma velocidade alta, ele esticar e romper no ar. Principalmente quando você não usa suporte. Mas se você usa suporte em Bridging, então você pode deixar isso daqui em 60 ms por segundo. Overhang Shell. Isso daqui também não é um campo muito usado em qualquer fatiador. Ele apareceu primeiro aqui no Idea Maker. Então, o que se refere a esse campo? Quando você tem peças muito inclinadas, ele vai ser chamado de overhang. Então, esse overhang aqui você pode reduzir a velocidade dele para ele conseguir fazer com uma qualidade melhor. Como, por exemplo, no PLA ou no ABS, ele pode dar lift, que é levantar aquela ponta quando você imprime muito rápido. Então, você pode reduzir a velocidade para o Cooler Print agir mais em cima dessa área. E é justamente por causa desse campo aqui que eu deixei a parte de cooling e temperatura para um futuro vídeo. E daí aqui por fim temos um campo de Otter, que eu recomendo deixar no padrão, porque ele abrange diretamente as primeiras camadas. Então aqui ele vai controlar a velocidade direta das primeiras camadas. Então você pode definir se você quer deixar a velocidade baixa nas primeiras camadas, ou se você quer apenas desligar essa função. Eu estou deixando por padrão porque eu não noto diferença de velocidade ou de qualidade das minhas peças. Então, para Ender 3 é isso daqui que eu estou usando, para ter uma boa qualidade de impressão e um bom desempenho de velocidade. Para o próximo vídeo eu deveria explicar sobre a parte Advanced, só que eu ainda estou estudando essa parte sobre aceleração, jerk, então vai ficar para um futuro distante. Para o próximo vídeo em oficial mesmo eu vou explicar sobre a parte de use, então se vocês quiserem dar uma estudada vai ser muito bom. Então até a próxima!